Fala rapaziada, o Ladivisa aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu vou fazer um vídeo chamado Melhores do Pet, ou seja, os melhores heróis para você subir de elo, de rank em suas ranqueadas. Então fique bem claro, eles não são os mais fortes, eles são os mais fortes para subirem de elo. Então pode ter, por exemplo, um herói que você não considera forte, mas para subir o elo ele é forte, entendeu? E começamos em terceiro lugar pelos tanques, Murdock. Por isso me pergunta, por que o Murdock? Porque se ele fizer uma build com divindade vingativa, ele reflete muito dano com a sua ultimate. Ou seja, ele entra no meu time dos caras, o dos ADC bate nele, e ele vai refletir todo o dano de volta. E fora que ele tem um belo de um dano, né? E ele tem um probleminha. Que quando é que ele fizer essa build tanque, ele vai depender do time. Se teu time não souber jogar em cima do foco dos caras em cima de ti, é um problema que tu vai ter que encarar. Por isso que eu coloquei em terceiro e não coloquei numa posição acima. Em segundo lugar, o todo-poderoso Grum. Aí eu não preciso falar muito por que é isso, por que ele é forte. Por causa simplesmente da pressão de mapa que o puxão dele faz. Além de ele ser um tanque que tanca demais, que cresce demais, que tem CC, aquele puxãozinho dele é muito roubado. E as duas fraquezas que ele tem é não ter uma skill de movimentação. Por exemplo, um dash ou uma skill que fazeria ele caminhar, por exemplo. Caminhar mais rápido, que nem o Lectus tem tipo um treco assim. E o ataque básico dele é meio bugadinho. Porque tu dá um ataque básico, tipo, buga. É muito estranho. Não sei se é só pra mim ou pra vocês também, mas tipo, do ataque básico buga. É muito estranho, tá? Daí em primeiríssimo lugar, Pedregulho. Aí você me pergunta, mas Pedregulho não é tão forte assim. Mas para subir ele é forte. Sabe por quê? Por causa da segunda skill dele, que é uma skill que dá muita pressão de jogo na lane. Ou seja, ele vai tipo te pressionar embaixo da torre. Se ele tiver um ADC do teu lado, tu tá ferrado, meu irmão. Porque ele vai te pressionar. Essa coisinha dele ali, ela vai te jogar um dano que não é alto, mas que é chato. Que de pouco em pouco vai te ferrando, entendeu? E ele tem um pequeno problema, que é o alto custo de mana dele. Como vocês puderam ver, o custo de mana é 30 e ele não tem muita mana. Ou seja, ele vai ficar meio fraquinho se ele não tiver. Se ele tiver sem mana, ele vai ficar tipo inútil. E ele é fraco contra Punhal Ígneo, que é aquele item que tira mana. Esse é o maior counter do Pedregulho, é Punhal Ígneo, sem dúvida alguma. Ok? Agora vamos para as partes dos magos com que está logo ao lado do Pedregulho, que é a Lunária. E você me pergunta, mas por que a Lunária? Por causa que ela tem uma pressão de rota magnífica, ela consegue pressionar, ela consegue, se ela tiver contra alguém que tem que chegar perto tipo que tiver que chegar perto dela, é muito difícil para aquela pessoa conseguir chegar. E por causa da ultimate dela, ela tem um burst gigantesco. Ela te ulta com a passivinha lá, isso dá muito dano. E também a autodefesa dela é forte. E se pergunta, mas Ledvis, o que é alta defesa? A alta defesa é essa primeira skill ali, ela bana um campeão. Ou seja, se alguém tá querendo ir para cima dela, ela aperta essa skill, parou o engage do cara. Claro, se não for um Electro que vem com aquela skill que corre, que é chata pra cacete. Mas ela tem dois pontos fracos, que se o time não colaborar com ela, o negócio não vai fluir muito bem. E se ela for campada, por exemplo, por mais de uma pessoa. Porque se vir uma pessoa te gankar, tu consegue até sair. Mas se vir duas, tu não faz nada. Porque tu só pode banir uma pessoa e tu não vai conseguir burstar três. Então é meio foda. Em segundo lugar, o novo campeão, quase novo, Eisten. Eisten não foi nerfado no último patch lá, então ele tá
tá forte ainda, tá a mesma coisa de sempre. Ele tem uma pressão gigantesca. A teamfight, quando é que ele luta, ele fica aquele bagulho lá que fica, te puxa pro meio, é muito forte. Ele consegue te repelir se tu vai pra cima dele. E ele consegue dar, por ter um push muito forte, ele consegue dar roaming para as rotas lateral e assim conseguir dar vantagem para as mesmas. Só que ele tem também dois probleminhas, que é a defesa contra ganks. Por exemplo, se ele tem as maquininhas que puxa a rota, mas elas não dão muito dano em pessoas, assim, elas dão aquele dano contínuo, né? Mas se, por exemplo, vir um Lupus te gankar e outro cara do outro time pular em cima de ti, tu vai morrer, tu não vai conseguir sair. Porque só a tua ult não vai ser capaz de repelir os dois. A não ser que tu jogue muito ou tu tiver muito fidado. E também a autodefesa na TF, que já que a da Lunária é alta, mas a dele é baixa. Por causa que depois que ele usou aquela skill que repele as pessoas, que ele usou a ult, ele é totalmente invulnerável. As pessoas podem pular nele e simplesmente fazer a festa. E em primeiríssimo lugar, como mid mago que mais consegue subir seu elo, é Nosferatu. Aí você me pergunta, mas por que ele é o primeiro? Porque a limpeza de wave dele, com a segunda skill dele, com a poça do rio de sangue, é muito forte. É tipo, tu usa aquela poça, ela limpa os minions. E fora que a primeira skill dele dá um sustain que ele precisa na rota e dá um dano nas trocas, o que é bem vantajoso na lane phase. E fora que depois, quando é que ele começa a crescer, ele se cura conforme as skills que ele usa. Ou seja, ele usa uma skill nos alvos, o dano que ele causa é curado por ele. Ou seja, a cura dele é gigante. E outra coisa, se tu é gankado, ele consegue virar dano facilmente no alvo mais frágil e conseguir bustar o cara e conseguir levar o cara. E eu, particularmente, eu gosto muito do Nosferatu por causa disso. Porque os caras vêm te gankar e no final quem morre é eles. Os dois não, mas um pelo menos morre e tu às vezes até consegue sair vivo. Mas uma coisa que é foda pra ele é que ele depende muito do time. Por causa que ele tem sustain, ele tanca, ele dá dano. Mas se teu time não souber jogar em cima daquilo, em cima das skills que o outro time utilizou em cima dele, e simplesmente jogar como um cagão, nunca tu vai conseguir subir de Nosferatu. Porque Nosferatu é tipo um cara que vai entrar pra bustar um, dois e se matar praticamente. Às vezes ele consegue ser vivo por causa da alta cura e por causa do time. Mas se tu não tiver time, tu vai morrer, não tem? E ali também nos magos aí eu coloquei uma menção honrosa para Lotus. Que para não fazer uma categoria de suporte, eu coloquei ela ali, por causa que como suporte, ela tá como mago no jogo, né? Mas como suporte ela consegue fazer um papel muito bom, até mesmo no mid, não sei, por causa do alto CC dela, da cura alta. Só que ela também ela depende do time por ser uma suporte, né? Isso só foi uma menção honrosa por causa para não fazer uma coisa de suportes. Tá, agora vamos para os assassinos. E em terceiro lugar, Electro. Diz, por que o Electro? Electro não é assassino, Electro é tanque. Pra mim, Electro é assassino. Por causa que ele tem uma autoimunidade contra controle de grupo por causa dessa skill do meio, eu acho. Ou dessa da primeira skill dele, que faz com que ele corra muito rápido e ele não possa ser atingido por nenhum controle de grupo. Ou seja, qualquer stun, coisa que ia ser dado nele, não é dado por causa desse treco aqui quando é que ele está no casting. E também a velocidade que essa skill dá é muito grande. E para um assassino ele tanca bastante. Por isso que tem muita gente que confunde até com tanque. Só que o pequeno problema dele como um assassino é que ele tem um dano meio inferior aos outros. Mas todos os benefícios que eu falei fazem com que esse dano reduzido seja uma coisa pequenininha até perto do que é o Electus. Em segundo, essa disputa foi boa. Foi difícil decidir primeiro ou segundo. Em segundo lugar, o meu herói favorito, Lupus. Aí você me pergunta, por que Lupus? Simplesmente porque o Lupus tem DPS e Burst juntos. Ou seja,
Vem um mago ou um ADC, ele bursta. Vem um tanque, ele consegue ter o DPS para matar o tanque. Ele tem depois do nível 8, essa primeira skill da ult, ela te cura. Eu costumo para o nível 8. Ela te cura demais, é uma cura muito boa, fora que na primeira vez para ficar invisível e tudo mais. Ele tem uma velocidade de movimento com essa ult muito boa e com o pulo dele, ou seja, ele tem um deslocamento muito bom. E ele depois do 8, ele simplesmente vira um monstro. Ninguém consegue parar no split push. Ele tem o melhor split push do jogo. Ninguém consegue parar no split push depois do 8. Por causa que ele vai indo pra cima, vai indo pra cima. Se chegou mais gente, ele ulta e sai fora. Só que tem três coisas que não são muito boas neles. Que é antes do 8, ele não tem uma força muito boa. E ele depende do teu time. Depende do teu time, por exemplo, saber a hora de lutar. Não lutar quando é que tá 5x4, por exemplo. Tu tá dando split 5x4, os caras lutam e simplesmente te ferra. Vamos dizer outras palavras. E ele é meio ruim contra os tanques, apesar de ele matar e ter um DPS bom, os tanques demoram pra morrer. Então o time dos caras pode chegar e simplesmente matar ele. Em primeiro lugar, você já sabe quem é. Se vocês não soubessem, vocês são burros, pelo amor de Deus. Strat. Eu fiquei em dúvida de colocar ela e o Lupus. Eu coloquei Strat por causa que ele é um assassino mais roubado do jogo já faz tempo. E a R2 não muda isso. E por que eu decidi colocar ele em primeiro e Lupus em segundo? Por causa que ele tem menos defeitos que o Lupus. Por exemplo, vamos ver. Ele tem um dano, as coisas boas dele é que ele tem um dano extremamente alto, um dano muito forte. E ele tem uma movimentação com a ult, que é 2 pulos, e a segunda skill, que é um pulinho lá louco, lá é muita movimentação, muito dano. Ele tem um CC, um controle de grupo muito alto. Com a ultimate dele ele stuna, daí a passiva dele stuna também. E ele sola ADCs e magos com um combo. Ele pula no ADC e no mago e sola. Por isso que ele é o melhor assassino, porque ele faz o papel do assassino, que é se matar, mas levar 2, 3 junto. Mas a grande fragilidade dele é que ele é frágil. Ou seja, ele não aguenta levar muito dano. Que nem Lupus e Electro aguenta pular no meio e levar dano. Só se tu faz uma build meia tanque pra ele, mas daí tu perde totalmente o burst que tu ia ter. Mas em questão de ser assassino, ele é o melhor do jogo, entendeu? Agora vamos ao que todo mundo gosta de jogar. Eu não sei porque todo mundo gosta de jogar ADC. Não, vamos lá. Em terceiro lugar são dois. Por quê? Porque é assim. Quem não puder ter VIP, aqui ó, o Aiden, mas ele é um boneco de VIP. Ou seja, e quem não pode gastar dinheiro com VIP? O que acontece? Aí você me pergunta, é dois heróis parecidos, só que um é de VIP e outro é de não é. Outro não é de VIP, que é o Vince, ou o Plínio, da Vince, tanto faz como é que vocês queiram chamar. Ele, porque os dois têm um range altíssimo, por causa das ult deles, fica com range altíssimo. Eles têm uma skill de movimentação, que é o Aiden tem aquela skill que ele cria um clone e pode teletransportar até o clone. E o Vince ele tem a skill que ele dá um pulo e stun nos caras. Os dois têm a skill que dá stun, que no caso do Vince ali é a segunda, que dá um stun, e no caso do Aiden é aquela que prende lá e aumenta o range contra aquela pessoa. E eles têm, por eu ter colocado eles em terceiro, eles têm dois pontos fracos que é o que derruba um pouco o jogo deles, que é eles demoram para aquecer. Ou seja, tipo, eles dão dano no começo do jogo, mas no final do jogo eles dão bem mais do que no começo. Ou seja, se teu time não conseguir aguentar até o final do jogo, tu não vai chegar no pico de poder desses heróis. E eles são frágeis demais, demais, demais. Se tu, é difícil tu encostar neles, mas se tu encostar, tu mata. Em segundo lugar, a toda poderosa. Cadê? Deixa eu só achar aqui. A toda poderosa Fidra.
Por que Fidra? Porque ela é uma DC que ele cresce. É simplesmente, no final do jogo ela tem um dano absurdo, ela tem um CC com a primeira skill, um controle de grupo. A movimentação dela é ótima, porque ela fica invisível com o rolamento dela. Só ela não está em primeiro lugar porque ela demora demais para crescer. Demais, demais, demais. Por exemplo, se tu tá contra um tanque, ela com a passivinha dela, ela consegue simplesmente dar uma penetração no tanque que vai provavelmente matar o tanque em poucos hits. Se tu colocar, ela tem uma velocidade de ataque muito alta, e tu coloca rouba mana pra ela, aquele item de rouba mana, punhal ígneo, simplesmente tu vai ferar com muitas pessoas por aí. Só que uma coisa ruim dela é que ela demora demais para crescer, ela só vem a ficar forte no final de jogo, bem no finalzinho. Agora, em primeiríssimo lugar dos ADCs, pode ser o que mais vai gerar polêmica nesse vídeo, como se alguma coisa gerasse polêmica, mas tá bom, Hefesto. Aí você me pergunta, ai, mas por que o Hefesto? Porque ele tem um range alto, um dano absurdo. Ele tem uma proteção com o ovo que faz eles ter que matar ele praticamente uma vez e meia. Ele tem um dano em área com a ultimate dele. E fora que ele tem uma velocidade de ataque altíssima e ele não demora muito para crescer que nem a Fidra. Ele é uma Fidra que consegue crescer antes. Mas só que ele tem um ponto fraco que é muito evidente. Só fica forte depois do primeiro item e nível 4. Ou seja, no começo de jogo, ele vai ficar jogando o bambolezinho dele de um lado pro outro e ver o que vai dar. Mas depois do nível 4, ele fica forte. Colocar ele com suporte do lado é praticamente kill. Tá, essa foi minha lista. Se vocês tiverem alguma opinião que pode ser diferente da minha, coloquem nos comentários que eu quero saber. Deixa o like aí por causa para me ajudar aqui, para dar motivação para gravar mais, e coloca nos comentários também se vocês querem que eu gravo de novo na próxima atualização que tiver um vídeo desses. E valeu para vocês, se inscrevam no canal e